Ô trembão, você tá aqui de novo para ouvir mais um dos meus causos da roça, viu? Senta aí, ajeita o chapéu, toma um gole de café, que hoje o causo é pesado. Daquelas histórias que o povo da cidade não acredita, mas quem já viveu na roça sabe. Tem lugar que guarda coisa que não é desse mundo. Pois bem, deixa eu começar. Eu morava num sítio lá pros lados da Serra da Onça. Um fim de mundo que só chegava com estrada de terra cheia de buraco, aquelas que a charrete balança até dar dor na espinha. Todo mundo da região falava que naquela estrada, de tardezinha para noite, tinha uma assombração andando por ali. Uns diziam que era mulher, outros que era homem. Outros ainda jurava que era a alma de caminhoneiro morto num acidente de carro de boi. Eu sempre fui homem de fé, mas a verdade é que meu coração de lavrador sempre desconfiou daquela estrada. Parecia que quando o sol descia, o ar ficava pesado demais. O vento parava, o mato ficava quieto, a noite ficava viva. E eu ia descobrir isso da pior maneira. Se você gosta de ouvir esses causos da roça contados direto da boca do seu Zé, se inscreve aí no canal, que agora o trem vai começar a apertar, viu? Naquele tempo, tudo na roça dependia da estrada. Para levar leite, buscar sal, vender mandioca, ir na venda do seu tonico comprar querosene para o lampião, botina nova ou pilha para o radinho. A estrada não tinha placa, não tinha cerca, não tinha nada. Só o chão vermelho batido, marca de roda de carroça, rastro de boi e pegada de cavalo. Às noites, quando o sereno caía, a poeira grudava no pé da gente igual barro. A gente mesmo cuidava dela. Quando tinha buraco demais, pegava enxada, pá e ia ajeitando. Vida simples, fio, mas carregada de respeito. Porque naquela estrada até o silêncio falava alto. E era nela que morava a tal assombração que todo mundo jurava ver. Foi numa tarde de outubro, daquelas quentes que o sol parece queimar até pensamento, que eu estava voltando do roçado com um feixe de lenha no carro de boi. O boi marruá puxava devagar, respirando cansado. Quando eu cheguei numa curva específica, uma curva que todo mundo evitava passar depois das 6, senti um ar gelado passar pelo meu pescoço. No calor daquele jeito, gelado, não combinava. Marruá parou, empacou. Boizão bom, nunca me deu trabalho. Mas naquele dia, abriu as ventas, bateu o casco, bufou, como se tivesse vendo coisa que eu não via. Vamos, Marruá, bora andar, homem. Ele não ia. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez, um sussurro. Mas não era voz de gente normal. Era tipo vento falando palavra. Não entendi o que era, mas entendi que não era coisa boa. Você viu a mulher na estrada ontem? Eu não passo mais lá depois do pôr do sol, nem amarrado. Quem fica naquela curva vê coisa, eu digo vê coisa. Eu ficava só calado, escutando. Já tinha passado por muita coisa na roça para duvidar do povo. O Zé Felisbino jurava que certa vez viu uma mulher toda de branco, com o rosto tapado pelo cabelo, paradinha no meio da estrada. O Bentinho contava que ouviu uma risada fina saindo do mato, como se tivesse gente escondida. A dona Lourdes falava que, quando passava de carroça, as crianças choravam sem motivo. E o pior, todo mundo contava coisas diferentes, mas todo mundo contava com o mesmo medo. Quem é da roça sabe, bicho sente o que a gente não sente. O cachorro latia para a estrada sem ter ninguém. O cavalo não queria ir para aquele lado. Até a galinha dormia mais cedo, como se soubesse que aquele trecho tinha energia ruim. Uma noite, meu cachorro Barrão começou a rosnar baixo, olhando para a porta, pelos arrepiado. Eu peguei o lampião, abri devagarinho e fui para a varanda. A estrada estava quieta. Quieta demais. Mas lá no fim dela, eu juro, vi uma sombra passando devagar. Não deu para ver o que era, mas deu para ver que não estava andando como gente. Uma semana depois, precisei ir até a casa do compadre Juca buscar um remédio para minha esposa. Era caso urgente, não tinha como esperar. Peguei meu cavalo baianinho, uma lamparina pendurada no punho e parti pela estrada de terra.
de noite. A lamparina balançava. O cavalo resfolegava. O sereno caía pesado. Quando cheguei na curva da assombração, Baianinho parou seco. Eu olhei para frente. Estava tudo escuro, até que uma luz apareceu no meio da estrada. Não era luz de carro, não era luz de lanterna. Era uma luz parada, do tamanho de um rosto, e brilhava num branco que eu nunca vi igual. Eu gelei. Baianinho começou a andar para trás sozinho. A luz veio vindo, devagar. Eu estava tão duro de medo que nem respirava. A luz parou, e do meio dela veio uma voz fina, triste, como se tivesse chorado a noite inteira. Volta. Só isso. Volta. Meu coração quase saiu pela boca. Puxei a rédea, virei o cavalo e galopei de volta para casa como se tivesse o demônio atrás. Quando cheguei, Barrão estava uivando. Minha esposa perguntou o que era. Eu só disse, nada, frio do sereno. Mas dentro de mim eu sabia, aquilo não era gente. Uns dias depois fui perguntar para o velho Ananias, homem sabido que morou ali antes de todo mundo. Ele olhou para mim com o olho apertado. Você viu ela, né? Quem? A da estrada. Aí ele contou. Disse que, há muitos anos, uma moça chamada Maristela desapareceu naquela curva. Estava indo levar comida para o pai dela que mexia com carro de boi. Nunca chegou. Só acharam o vestido dela pendurado num galho, como se alguém tivesse colocado ali. Depois daquele dia, a estrada nunca mais foi normal. Numa noite de lua cheia, o Zé Felisbino resolveu provar que não tinha medo de nada. Eu vou lá naquela curva agora. Quero ver se essa tal assombração aguenta um homem valente. Ele tomou umas cachaça, montou no cavalo e foi galopando estrada fora. Ninguém mais viu ele. Só encontraram no outro dia o cavalo dele tremendo, suado, parado no meio do mato. E na sela do cavalo estava o chapéu do Zé, mas ele sumiu, nunca mais voltou. Depois do sumiço do Zé Felisbino, comecei a ficar ainda mais cabreiro. Certo dia, eu estava limpando a estrada com enxada, tirando uns tocos, ajeitando para a carroça passar. O sol estava descendo. Eu ouvi passos atrás de mim. Pensei que fosse o compadre Juca. Ô Juca, você tá aí? Nenhuma resposta. Olhei por cima do ombro e vi uma mulher de vestido branco andando devagar, mas os pés não encostavam no chão. A enxada caiu da minha mão. Quando virei para olhar de frente, não tinha mais ninguém. Naquela noite o vento estava forte. O lampião tremia. O cachorro rosnava pro nada. Fui deitar cedo, mas assim que fechei os olhos, senti como se alguém tivesse me chamando. Uma voz bem baixinha. Seu Zé... Abri o olho assustado. Ninguém. Fechei de novo. Seu Zé, não passa pela curva amanhã. Acordei suando frio. Era aviso. Eu sabia. No dia seguinte, acordei com o coração apertado. Mas precisei ir na cidade comprar sal pros porcos e querosene pro lampião. Peguei a charrete, amarrei o cavalo e parti pela estrada de terra. Quando estava chegando perto da curva, senti um arrepio no corpo inteiro. De repente, um galho enorme caiu bem no meio da estrada, bem na minha frente. Se eu tivesse passado 2 segundos antes, tinha sido esmagado. A voz da noite passada ecoou na minha cabeça. Era aviso. Era ela. Fui conversar com Dona Ernestina, que morava perto da curva. Velha sabia, dessas que conhece mais o mundo que muito padre. Dona Ernestina, tem coisa ruim ali. Eu vi, ouvi, senti. Ela suspirou fundo. A Maristela era filha de uma amiga minha. O que aconteceu com ela não foi obra de bicho nem acidente. Aquilo foi obra de gente ruim. Me contou que a moça era perseguida por um sujeito violento da região. Um sujeito que sumiu misteriosamente depois do desaparecimento dela. E desde então, a alma da Maristela vagava ali. Não por maldade, mas por dor. Homem de roça não é de chorar, mas naquele dia chorei. Fui até a curva ao entardecer, sozinho, o ar pesado, o silêncio difícil. Parei, tirei o chapéu e disse,
Maristela, se você tá aí, que Deus te ajude a encontrar paz. Você não merece ficar presa aqui. O vento levantou devagar. As folhas rodaram. Senti como se alguém encostasse a mão no meu ombro. Era leve, triste, agradecida. Depois daquele dia, passei a respeitar mais ainda aquele lugar. Mas numa noite, ouvi a voz dela pela última vez. Eu estava lavando a mão na bica quando ouvi. Cuidado com o moço da charrete. Ele mente. Fiquei arrepiado. No outro dia, veio um sujeito oferecendo parceria lucrativa para mim. Era golpe. Os papéis eram falsos. Ela me salvou. Fui conversar com o padre da cidade. Ele disse: nem toda alma que fica é do mal. Algumas ficam porque o coração se quebrou antes da hora. A Maristela não tinha paz. E ficava ali, protegendo quem passava e castigando quem tinha maldade. Um guardião triste. Hoje todo mundo da região conhece a tal curva. Tem gente que passa rezando, tem gente que passa acelerando, tem gente que nem passa. Eu mesmo, quando vejo o sol descendo, vou por outro caminho. Não por medo dela, mas por respeito. Anos depois, acharam o Zé Felisbino, não morto, vivo, mas sem memória de nada. Vivia numa cidade longe, como se tivesse recomeçado a vida do zero. Talvez tenha sido levado para longe, talvez tenha fugido, talvez tenha enlouquecido. Mas eu sei, no fundo, que a assombração da estrada não gostou da arrogância dele. Um dia, muitos anos depois, passei pela curva ao amanhecer. O ar estava leve, o canto dos pássaros voltou, o vento soprou diferente. Senti no peito um silêncio bonito, não de medo, mas de despedida. Acho que finalmente a alma da Maristela encontrou paz, e nunca mais vi luz, sombra, voz ou sinal dela. Pois é, meu filho, esse foi mais um dos meus causos da roça, desses que ficam marcados na alma da gente. A vida na roça ensina que nem toda assombração é inimiga. Às vezes é só alguém pedindo ajuda, ou alguém impedindo que você caia num buraco. O que eu aprendi? Respeita a estrada, respeita o silêncio, respeita os sinais e respeita as almas que ainda estão procurando paz. E toda vez que eu passo naquela curva, tiro o chapéu, em memória de Maristela. Se você gostou desse causo arrepiado, deixa o joinha, se inscreve no canal Causos do Seu Zé e comenta aí embaixo se na sua região também tem dessas histórias estranhas da estrada de terra. Vamos manter viva essa prosa de roça.